Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do meu curso de improviso. Hoje a gente vai continuar a nossa construção dramatúrgica e essa aula vai ser a última dessa etapa do curso. A gente falou sobre dramaturgia, a gente falou sobre monólogos e hoje a gente vai falar sobre status, que é uma coisa muito importante na construção de personagens da improvisação. A partir da aula que vem, a gente vai começar a falar sobre outros assuntos que eu também tô empolgadíssimo, tem um material incrível separado pra vocês aqui. Eu vou começar a trazer assuntos muito interessantes que servem não só para quem é improvisador, mas para quem quer usar o curso de improviso para outras finalidades. E hoje a gente vai fazer uma aula que serve tanto para quem quer usar status na improvisação, como quem quer falar sobre status para a vida. É uma coisa muito importante, vocês vão entender agora. Status. Vamos lá. Status, basicamente, é o nível que a pessoa se encontra ou que a pessoa se enxerga em relação às outras pessoas. Quando você diz que uma pessoa é muito humilde, o que você está dizendo? A pessoa é muito humilde. Pode ter vários significados, né? Humilde pode ser uma pessoa pobre de dinheiro, né? A pessoa não tem dinheiro, é uma pessoa humilde. Ou você pode chamar uma pessoa milionária, você fala, ele é milionário, mas ele é muito humilde. E daí você para pra pensar, por quê? O que é essa humildade, né? O que é essa coisa de status? De uma pessoa se achar melhor que as outras, de uma pessoa se ver como inferior. Tudo isso tem a ver com status. O mestre da improvisação é o Keith Johnston. É um grande estudioso da improvisação, é o papa do improviso. Ele costuma dar cursos, até hoje ele tá bem velhinho. Ele dá cursos a vida toda. E as pessoas, quando vão fazer aula com ele, geralmente ficam muito nervosas, né? Porque, é o Keith Johnston, é o cara que estudou improviso a vida toda, é o cara que criou muitas das coisas que a gente usa nos espetáculos hoje em dia. Eu tenho um grupo de amigos que foi fazer curso com o Keith Johnston lá no Canadá, uma galera vários amigos foram, e eles me contam que era muito louco a experiência de chegar e ter aula com um cara tão incrível assim e perceber que o cara era super humilde. E por que ele era super humilde? Porque o Keith Johnston, ele sabe que as pessoas respeitam ele, sabem que as pessoas vão chegar lá pra fazer curso com ele e vão ficar, meu Deus, ele é muito famoso. E daí, para as pessoas ficarem mais à vontade pra fazer as cenas e não ficarem travadas, ele fazia de propósito algumas coisas pra abaixar o status dele. Meus amigos dizem que dá pra ver que ele fingia que esquecia algumas coisas só para as pessoas pararem de respeitar tanto ele. Então, no meio da aula, ele falava assim, como é que é o nome daquilo que a gente usa na cena? Esqueci o nome. Daí alguém falava, é plataforma. Daí ele, plataforma, isso, exatamente. Quando ele vai fazer uma plataforma numa cena de improviso, e ele continuava dando a aula, e parando pra pensar, é óbvio que ele não esqueceu, né? O cara é mestre nisso, ele sabe tudo, decora e salteado, ele já estudou isso há muito tempo, mas ele fingia que esquecia coisas básicas para os alunos ajudarem ele e os alunos se sentirem tão improvisadores quanto ele. Não ficarem tratando ele como se ele fosse incrível e se sentindo para baixo. Então os bons mestres, eles são assim. E é isso que a gente diz quando o cara é um chefe ou quando ele é um líder. Um chefe, ele manda. O chefe, ele se sente maior que os outros e ele manda, ele ordena as pessoas que estão abaixo dele a fazerem aquelas coisas. Agora, um líder, ele lidera. Ele não se sente maior que ninguém. Ele se sente junto com todo mundo e fala, gente, é por aqui. Por isso que grandes empresas, né, você tem grandes líderes. O próprio Gustavo Miranda. Eu fiz vários cursos com o Gustavo. O Gustavo é um improvisador que tem uma experiência gigantesca. Pra mim, eu considero o Gustavo um dos melhores improvisadores do mundo. Fiz vários cursos com ele e aprendi muito mais sobre como se comportar numa aula do que sobre propriamente improvisação. É claro que eu aprendi muito de improviso com o Gustavo, mas eu aprendi realmente muito sobre como dar aula, como tratar as pessoas, como usar o improviso na vida. Porque o Gustavo tem muita humildade. Você fazendo aula com o Gustavo Miranda, percebe que é isso. A mesma coisa que o Keith Johnston, a mesma coisa que grandes líderes, grandes mestres. Os grandes mestres, eles não exigem que você mostre respeito e que você idolatre eles. Os grandes mestres, eles não precisam provar nada pra ninguém. Eles podem ficar tranquilos. Eles sabem o que eles estão fazendo. E eles podem até fingir que não sabem tanto para te deixar mais confortável. Então, o status na vida envolve tudo isso.
E na improvisação? Como é que a gente usa o status no nosso personagem para construir uma boa história? Eu vou botar aqui na descrição desse vídeo um link do blog do Gustavo Miranda, que eu acho uma ótima fonte de pesquisa para tudo de improvisação, e sobre status ele fala coisas bem interessantes lá no blog dele. E para entender melhor status, a gente vai separar em 3 tipos de status. O primeiro tipo de status é o status social. O status social, ele tem a ver com privilégios, né? Tem a ver com ser rico, ser pobre, morar em tal lugar, ter tal carro. Tudo isso tem a ver com status social. No status social, é óbvio que o chefe tem mais status do que o funcionário. No status social, quem é milionário tem mais status do que quem é pobre. E quem é bilionário tem mais status do que quem é milionário. O médico tem mais status do que o paciente. A mãe tem mais status do que o filho. É o status social. A mãe veio antes, a mãe manda no filho. O ator famoso, ele tem mais status do que a fã, que quer um autógrafo. Deus tem um status muito maior do que um anjo. Tem uma coisa muito legal, um teste social que você pode fazer para ver o seu nível de status social. E é muito legal fazer isso numa sala cheia de gente. Pode fazer isso na sua família. Você pode fazer você e o seu amigo. E é só você ficar parado ao lado dessas pessoas, ficam algumas pessoas paradas, e você vai responder várias perguntas. A cada pergunta que você se identificar, que você corresponder àquela pergunta, você vai dar um passo para frente. E quem não corresponder àquela pergunta fica parado. Então começa todo mundo parado no mesmo lugar. E a gente vai ver o status social que reflete nas pessoas através dos preconceitos, através da hierarquia social, através da construção social que a gente tem hoje em dia, que infelizmente, naturalmente, já coloca as pessoas com status social maior do que outras, simplesmente por elas existirem. Você pode ver isso fazendo esse exercício. Então tem várias perguntas. Por exemplo, dá um passo para frente, quem é homem? Dá um passo para frente, quem é heterossexual? Dá um passo para frente, quem é branco? Dá um passo para frente, quem é católico? Dá um passo para frente, quem já nasceu numa família rica? Dá um passo para frente, quem tem pai e mãe vivos? Dá um passo para frente, quem estudou em escola particular? Dá um passo para frente, quem tem um carro? Dá um passo para frente, quem já saiu da casa dos seus pais? Dá um passo para frente, quem fala inglês? Dá um passo para frente se você nunca passou fome. Pronto! Respondendo essas perguntas e dando os passos para frente naquelas que correspondem à sua realidade, você vai saber o seu status social. Quem tiver mais na frente tem mais status social, antropologicamente falando. Line up, we're about to race. The winner of this race will take this. It's a $100 bill. Before I say go, I'm going to make a couple statements. If those statements apply to you, I want you to take 2 steps forward. If those statements don't apply to you, I want you to stay right where you're at. Take 2 steps forward if both of your parents are still married. Take 2 steps forward if you grew up with a father figure in the home. Take 2 steps forward if you had access to a private education. Take 2 steps forward if you've never had to worry about your cell phone being shut off. Take 2 steps forward if you've never had to help mom or dad with the bills. Take 2 steps forward if you never wondered where your next meal was going to come from. I want you guys up here in the front just to turn around and look. Every statement I've made has nothing to do with anything any of you have done. Has nothing to do with decisions you've made. We all know these people up here have a better opportunity to win this $100. Does that mean these people back here can't race? No. We don't want to recognize that we've been given a head start. But the reality is we have. Now, there's no excuse. They still got to run their race. You still got to run your race. But whoever wins this $100, I think it'd be extremely foolish of you not to utilize that and learn more about somebody else's story.
Nothing you've done has put you in the lead that you're in right now. That is a picture of life, ladies and gentlemen. When I say go, go! If you didn't learn anything from this activity, you're a fool. E isso compõe o status social, que é o primeiro tipo. O segundo tipo de status é o status que é definido numa situação específica. Se o teu personagem ele tem um status social alto, não quer dizer que em todas as cenas ele vai estar num status alto. O status situacional dele pode estar baixo. Então você pode começar uma cena fazendo um rei com status super alto. Mas dependendo de como a cena for se desenrolando, o seu rei pode ficar com status super baixo em algum momento, por causa da situação. O humor de personagem geralmente surge quando a gente vê um personagem que tem status muito alto tendo o status dele rebaixado. A gente dá risada disso. Na época do surgimento do teatro, na época do surgimento das comédias gregas, as comédias todas, os palhaços todos satirizavam o rei, satirizavam a figura daquela pessoa poderosa. E até hoje é assim, né? Tem muito comediante que trabalha fazendo graça com o presidente, fazendo graça com as pessoas milionárias, fazendo graça com quem é famoso, porque essa pessoa já tem um status alto. Então você quebrar esse status gera comicidade. É por isso que, por exemplo, é engraçado ver aqueles vídeos da modelo, a modelo bonita, na passarela, escorregando e caindo. É engraçado ver ela no status mais alto possível, andando super linda na passarela, e o tamanco quebra, e ela tenta consertar, e ela tenta manter o status alto dela. Mas ela não consegue, porque naquela situação que o tamanco quebrou, que ela tá mancando, aquela situação colocou o status social dela pra baixo. O status citacional dela é baixo. Imagina uma situação que tem o rei dando um discurso. Mas naquele discurso do rei, a peruca do rei sai pro lado. Então, por maior status que o rei tenha, o povo vai rir da cara dele, porque a peruca dele ficou saindo pro lado. O status naquela situação foi baixo. E a gente pode ver isso até em Charlie Chaplin. O Chaplin fazia filmes já brincando com o fato de que o personagem dele tinha um status super baixo, era um vagabundo, e ele tentava, mesmo tendo um status social super baixo, ele tentava pegar o status dele, situacional, e botar lá em cima. Então era o contrário. Assim como o rei pode ficar com status baixo em alguma situação, um cara que tem status social baixo pode ficar num status situacional super alto em algum momento. Isso acontece quando a nossa vida tá em risco, né? Se entra um cara super pobre e coloca uma arma na cabeça de um milionário, aquele cara super pobre tá com um status situacional muito alto, porque ele pode atirar na cabeça do milionário a qualquer momento. E o terceiro e último tipo de status que pode existir é o status emocional. O status emocional é um status interior do personagem. Muitas vezes o público nem vai perceber. É um status na cabeça dele. É se o personagem tá feliz ou se ele tá triste. Se o status dele emocional tá bom ou tá ruim. Isso às vezes o público nem pode perceber, mas ajuda muito na construção do seu personagem e ajuda muito a você saber se relacionar durante uma cena usando esses elementos que você tem na sua cabeça. Porque o status emocional, ele é alterado de acordo com a sua vida. O que a vida desse personagem fez para que ele tivesse um status emocional alto ou baixo? Você tem que pensar, esse personagem, ele vive numa família boa ou ele vive numa família cheia de brigas? Esse personagem, ele tá trabalhando com aquilo que ele sempre quis? Então ele tá feliz trabalhando ali? O status emocional dele tá baixo, porque ele não queria estar ali, ele não queria trabalhar naquilo, ele só tá fazendo pelo dinheiro, então o status emocional dele tá baixo. O personagem tá apaixonado por alguém? Ele tá amando, ele tá namorando, ele tá feliz, ou ele tá com um casamento chato, arruinado, ele tá solteiro, sozinho, carente. Tudo isso é status alto ou baixo emocionalmente. Assim como você pode fazer o exercício de dar passos pra frente pra ver o seu status social, você pode fazer também agora pra fazer o status emocional. Dá um passo pra frente quem trabalha na profissão que sempre quis. Dá um passo pra frente quem tá apaixonado, quem ama alguém. Dá um passo pra frente quem tá super confortável com a sua própria sexualidade, que tem assumida sua sexualidade, que não tem problema com isso. Dá um passo pra frente quem mora num lugar muito gostoso, gosta do lugar que mora. Dá um passo pra frente quem tá satisfeito com as comidas que comeu no dia de hoje. Quem comeu gostoso, não tá sentindo fome, tá gostoso. Dá um passo pra frente quem costuma ter pouca briga
no dia a dia, quem não costuma brigar muito. É isso, quem tá mais na frente tem um status emocional mais alto. E isso é completamente diferente do status social. Você pode ter um pobre com status super alto emocionalmente, e você pode ter um rico de dinheiro com status super baixo emocionalmente. Então você pode ter dois personagens numa cena. Olha que legal. Um personagem pobre, super feliz, e um personagem rico, super infeliz. Você vai ter uma brincadeira de status muito interessante. Como é que é uma conversa entre um milionário triste e um pobre super feliz? Como que eles vão conversar? Um vai sentir inveja do outro? O que vai ser o assunto que eles podem conversar a partir desse tipo de status? E para usar o status emocional do melhor jeito, é só você usar o status emocional como motor para a ação que você vai fazer. Então, por exemplo, se o tema da cena foi cozinha, a gente vai começar uma cena numa cozinha. Daí você entra com o seu personagem na cena e você decide, o status emocional dele tá alto ou tá baixo? Se tá alto, você vai fazer alguma coisa nessa cozinha que tem a ver com status alto. Vai cozinhar, sorrindo, fazer uma panqueca bem gostosa. E se o status emocional dele tá baixo, o que você vai fazer nessa cozinha? Pode abrir a gaveta, olhar pra ver se tem alguma coisa, pegar um negócio, largar. Tem nada de gostoso aqui. Você já começou a cena com uma ação motivada pelo seu status emocional. E você pode ter uma cena em que o seu personagem não dá bola pro status social, não dá bola pro status situacional e só dá bola pro status emocional. Então você pode fazer uma cena que você faz uma criança que sofre bullying. Tá na escola, sofrendo bullying, todo mundo bate nele, todo mundo joga bola de papel na cabeça dele, todo mundo xinga ele, zoam ele. Ele pode estar todo suado, com uma bola de papel grudada na cabeça, nariz escorrendo, professora brigando com ele. E ao mesmo tempo, no meio dessa situação inteira, ele pode estar super feliz, olhando, apaixonado pra menina que ele gosta. Ele tá olhando pra aquela menina, o status situacional todo baixo, mas ele tá olhando pra menina feliz, emocionalmente, status tá alto. E esse olhar de felicidade pra menina que ele gosta pode mudar a cena toda. Porque daí a personagem da menina, ela pode perceber que ele gosta dela, pode chegar pros outros meninos e falar: vocês aí, parem de jogar bola nele, parem de fazer isso com ele. Então a menina pode ser motivada a parar com o bullying e fazer o status social dele subir. Tudo porque ele valorizou o status emocional dele. E isso da menina levantar e falar: parem de tacar bola, isso é um acontecimento. É um acontecimento na cena. Lembra da nossa aula de acontecimentos? É muito importante a gente buscar acontecimentos. Então, através do status emocional, eu gerei uma coisa naquela personagem que aquela personagem fez um acontecimento na cena. Então, fazendo uma análise agora, status social é um status mais difícil de mudar. Numa cena rápida, dificilmente o status social vai mudar. O cara começou sendo milionário, ele vai terminar a cena sendo milionário. A não ser que a gente veja uma cena da vida dele, uma cena que ele perde todo o dinheiro, não sei. Mas geralmente o status social vai manter. O personagem começa pobre e termina pobre. Agora, o status situacional pode mudar a todo momento. Você pode começar um personagem com status situacional alto, no meio da cena o status dele cai, no final da cena o status dele sobe de novo. A mesma coisa pro status emocional. Você pode começar a cena com um personagem super triste, ele fica super feliz por algum momento, status alto emocional, e no final volta a ficar triste. E daí você pode começar a fazer cenas com disputa de status. É muito interessante examinar essas cenas que tem disputa de status. Uma festa com vários milionários, todos os milionários conversando sobre o último carro que eles compraram, e eles estão disputando entre si para ver quem comprou o melhor carro. Ah, porque eu comprei um carro que acelera até 600 km por hora, totalmente conversível, da cor vermelha que eu adoro. Ah, mas eu comprei um carro que não só chega a 600 km por hora, mas também ele é super ecológico. Então ele não polui o meio ambiente e ele é elétrico. Então eu não preciso ficar colocando gasolina nele. Você tem uma disputa de status alto. E você também pode ter uma disputa de status baixo. Como é que isso poderia acontecer? Você pode ter uma cena de moradores de rua disputando quem vai comer a coxinha. Só tem uma coxinha, os moradores de rua estão em volta dessa coxinha, disputando quem tem o status mais baixo e por isso vai merecer aquela coxinha. Olha, eu não comi ontem, dormi naquele papelão ali, tô com dor nas costas e mereço essa coxinha. Ah, mas e eu? Que ontem fui atropelado, perdi meu braço, dormi no meio-fio,
Desmaiei, acordei morrendo de fome e preciso comer essa coxinha pra não morrer. Mas e eu que não como faz 8 dias? Faz 8 dias que eu não como e faz 10 dias que eu não bebo água. E minha família toda me abandonou. E essa coxinha é a última esperança que eu tenho pra viver. Você tem uma disputa de personagens tentando disputar pra ver quem tem o status mais baixo pra comer aquela coxinha. É muito interessante você pensar isso em todo personagem que você construir e é muito importante você fazer esse autoconhecimento também. Você descobrir qual é o seu status, como tá o teu status social, teu status situacional e teu status emocional. Faz aquele exercício de dar os passos pra frente pra ver quantos passos você dá e quantos passos as pessoas que estão com você vão dar pra frente, se o status de vocês é diferente. E o último vídeo aqui do curso é o dia da colagem, é o exercício diário da colagem, que também trabalha muito desse autoconhecimento, que eu acho essencial para você ser um melhor improvisador. Você se conhecer, saber as ferramentas que você pode usar e, consequentemente, construir melhores personagens. Essa foi a aula de hoje. Obrigado por estar aqui acompanhando o curso. Obrigado, até mais. Valeu, um beijo.